Boa noite a todos novamente. E hoje nós vamos fazer um estudo de uma lição que é do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 176, no dia da incerteza. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Então, essa é sempre no livro Palavras de Vida Eterna, a gente tem essa pequena entrada, uma leitura do Evangelho, e depois as explicações de Emmanuel sobre essa passagem. Então, vamos à leitura. Depois eu vou comentar cada tópico, mas primeiro fazer uma leitura integral do texto. Para qualquer de nós, chega o minuto das grandes hesitações. Trabalhamos por tempo enorme no encalço de determinada realização, e eis que, de chofre, todo o nosso esforço parece perdido. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos à vida, e esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as luzes. Contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos, e esses recursos como que se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade, e por circunstâncias inelutáveis, nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção. Todos somos surpreendidos pelo dia nublado de incerteza, em que nos reconhecemos perplexos. Por dentro, ansiedade, por fora, consternação. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente de Cristo, o divino mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Então aqui termina o texto, mas agora eu vou comentar parte a parte de cada uma das frases para deixá-lo mais claro, né, para cada um. Emmanuel às vezes usa algumas palavras rebuscadas, né, do costume dele. Sempre foi assim. Então, para a gente refletir um pouco mais, no dia da incerteza, um dia que às vezes acontece com todo mundo, acontecem coisas ruins, às vezes inesperadas, às vezes dificuldades que a gente não imaginava. Às vezes pode ser até um dia hoje que alguém veio aqui até para buscar ajuda. Pode ser. Para qualquer de nós, chega o minuto das grandes hesitações. Enfim, pode acontecer coisas que a gente nem imagina. A gente às vezes tem uma pessoa querida que está com problema de saúde, esforça, e de repente chega um dia que, infelizmente, para aqui na Terra a gente sente falta, né? A pessoa falece, a gente vai sentir falta dessa pessoa. A gente sabe que tem um outro lado, que a vida prossegue, mas a saudade, essa é impossível de não ser sentida, né? E será sentida. Você estuda para um concurso, estuda horas e horas e horas, faz todo o seu esforço e não passa. Ou você trabalha com grande intensidade, faz o melhor que você pode, chega num dia, você leva uma surpresa e é demitido. Enfim, tantas coisas podem acontecer, que eu estou dando 3 exemplos aqui, mas tantas coisas. Qualquer um de nós chega um minuto de grandes hesitações, de dúvidas, de incertezas. Trabalhamos por tempo enorme no encalço de determinada realização, e eis que de chofre, ou seja, de repente, todo
todo o nosso esforço parece perdido. Então, a pessoa se esforça muito, faz um esforço enorme, mas de repente tudo vai embora. Já dei alguns exemplos antes, em que as pessoas às vezes estão se esforçando muito e de repente está tudo errado mesmo com o esforço. E aí, então, o que fazer? Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos à vida, e esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as luzes. Então, em qualquer lugar, no trabalho, como foi colocado aqui essa imagem, ou na família, ou na religião, seja que for, tem uma pessoa que você talvez considere um exemplo e de repente ela falha, como todos nós somos falhos e podemos um dia cair, qualquer um de nós somos seres imperfeitos. E só um comentário importante que a gente pode pensar em relação a isso é que, como cristãos, nosso maior exemplo, vamos dizer, que possui a maior virtude é o Mestre Jesus. Se nós tenhamos Ele como nosso exemplo, a nossa base, que com certeza nós não vamos decepcionar. Contávamos com certos recursos para um atendimento a compromissos diversos. E esses recursos como que se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. Enfim, você tem lá umas economias, de repente por algum motivo, seja lá o que for, estava investido na bolsa e dá um problema lá e você perde esse dinheiro, seja como for, às vezes as coisas acontecem financeiramente também. Você tinha um bom emprego e de repente perdeu esse emprego que você contava que nunca ia acontecer, às vezes a firma fechou, não tinha outra saída. Enfim, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam a segurança, tranquilidade. E por circunstâncias inelutáveis, ou seja, que você não tem jeito, impossível de você sair fora dela, nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção. Eu coloquei o exemplo da nossa saúde. Não tem preço a saúde da gente, né? Eu acho, né? Talvez seja o recurso mais valioso, o elemento mais valioso que nós temos é a nossa saúde. E, infelizmente, a gente pode até não acreditar, em qualquer momento pode acontecer a gente perder a saúde da gente e tudo vir por água abaixo, dependendo do que acontecer. Ficar de cama, acamado, por meses, anos, Deus é que sabe, né, o que pode acontecer. Todos somos surpreendidos pelo dia nublado de incerteza em que nos reconhecemos perplexos. Ou seja, enfim, são tantas possibilidades que pode acontecer, de dificuldades, qualquer um pode sofrer esse dia. Por dentro, ansiedade, por fora, consternação. Consternação é tristeza, pessoa muito triste. Enfim, está mostrado aí, né, o dia da incerteza, o que é, né, toda essa questão que Emmanuel colocou. Enfim, um dia de grandes problemas pode acontecer para qualquer um de nós. Espero que não, mas pode. Mas aí então ele começa a parte positiva. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Não estamos sozinhos. Estamos com os nossos anjos de guarda, nossos guias, amigos espirituais. Então, por mais difícil que esteja, tenhamos fé. Cada um de nós, nesse momento, vai ver onde é que está a sua fé realmente. Cada um mesmo, porque não tem ninguém melhor que ninguém. Dispomos na mente de Cristo, o divino mestre da alma. Enfim, não seja só nesse momento, mas que lembremos do nosso divino mestre Jesus, que nos ensinou. E aqui eu lembro de uma forma de você estar sempre mantendo essa chama acesa, lendo pedaços do Evangelho segundo o Espiritismo.
Ele é muito bom nisso. Você pode abrir aleatoriamente, tem mensagens consoladoras que podem ajudar muito. E com certeza você não vai abrir ao acaso. A espiritualidade vai te ajudar a achar aquela mensagem. Então, que nós tenhamos a mente no Cristo, a fé em Cristo. Roguemos a Jesus caminho e sustento. Vejo que essa frase é uma frase curta, mas que ela cabe a nós uma reflexão muito grande. Emmanuel, nessa frase, ele está pedindo para a gente, em função dos problemas que aconteçam, das diversidades da vida que tenhamos, por piores que elas sejam, que nós o quê? Roguemos a Jesus caminho e sustento. Então que nós tenhamos o quê? Uma direção, pedir a direção e o sustento. É importante a gente ter noção de que se algo acontece em nossa vida e se nós realmente temos fé e acreditamos no Espiritismo em todas as questões, isso não aconteceu aí por um acaso, não. Você não teve essa grande dificuldade por um acidente, por uma má sorte. É porque você precisava, de alguma forma, estar passando por isso. E se é assim, a gente tem que fazer algumas perguntas sobre esta questão. Pedir a luz para a gente estar aberto a esse aprendizado. Pedir a luz para a gente encontrar um caminho. E pedir a Jesus, pedir a luz para a gente também ter sustento, ter força para essa caminhada, para essa dificuldade. Porque elas não vêm do nada. E se a prece vem pedindo para sair fora disso, você está querendo então fazer uma passagem por fora daquilo que talvez você precise passar. Chico sempre citou várias vezes umas palavras muito sábias a respeito disso. Que Deus nos dê as lições, as dificuldades, que nós possamos suportar, que não seja por demais também. Talvez esse seja o melhor pedido, né? Senhor, talvez esteja passando, eu não estou conseguindo, mas me dê uma lição que eu consiga, nesse aprendizado, nessa minha passagem de vida, que eu consiga. Chico pedia isso, que não seja nada daquilo assim, que às vezes também muitos espíritas, muitas pessoas às vezes querem fazer uma elevação muito grande, na hora que chega a lição, na hora que chega a aprovação, não consegue suportar. Então que tenhamos a aprovação que sejamos capazes de suportá-la. Mas então, roguemos a Jesus caminho e sustento. Enfim, a hora da incerteza é sobretudo o quê? A hora da prece. Então que estejamos em prece nesse momento. Às vezes é difícil, mas peça alguém talvez para orar por você. Aqui hoje o guia mesmo pode te ajudar nessa prece. Mas que possamos ter essa fé, a mente em Cristo, para suportar a caminhada. E enfim, no dia da incerteza, né, quando a sombra chega, é o momento de se fazer luz. Seja luz. Afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus, todos, sem exceção, bons e maus, trabalhadores ou não, enfim, em quais ricos ou pobres, todos, sem exceção, somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, que é a perfeição, dentro de nós também existe essa perfeição. E se ela existe, podemos sim, cada um de nós, ser um pouco de luz. Cada um de nós pode sim, basta acreditar. Seja luz de si mesmo. Essa é a grande lição, seja essa luz. Acredite, Deus está em cada um de nós. Tenhamos força e fé nisso. Nada é capaz de ir contra nós, afinal de contas nós somos filhos de Deus. Todos, não só os que estão aqui. A humanidade inteira.
Todos eles são nossos irmãos em Deus. Por mais que a gente não concorde com o que cada um pensa, não interessa. São todos filhos de Deus. Enfim, eu termino então com a passagem que ele colocou para cada um refletir aí do Evangelho, a passagem do Evangelho. No dia da incerteza, né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Enfim, tenhamos então a mente em Cristo na nossa caminhada. E aqui é um grande momento para a gente estar com a mente em Cristo, estar em prece, estar acreditando na nossa luz interna e assim continuar a nossa provação. Nós estamos num planeta de provações e expiações. Possamos então suportá-las, pedindo a Deus força para a gente nessa caminhada e direção. Obrigado a todos e boa noite. E vamos partir para a segunda parte.